Mas vai pro Betis também. Foi pro banco, não voltou mais a jogar. Vem pro Brasil custando 25 milhões e 500 mil euros. A contratação mais cara da história do futebol brasileiro. E ainda também não mostrou. Estava comentando com a gente lá embaixo sobre o apelido de Tigrinho, né? Que é uma homenagem ao seu pai. Queria que você explicasse novamente e a gente grava. Vitor Roque, a bomba relógio no ataque do Palmeiras. Fala, família palmeirense. A chegada badalada de Vitor Roque ao Verdão se transformou em uma incógnita explosiva. Contratado com status de craque, o atacante ainda não desencantou e a paciência da torcida começa a se esgotar. Será que temos um novo Endrick em gestação ou investimento de alto risco? Preparem-se para uma análise sem filtros dos comentaristas Mauro César e Pilhados sobre o momento crucial do jovem atacante no nosso palestra. À sombra da expectativa, Vitor Roque chegou ao Palmeiras com a promessa de ser o novo goleador do time, repetindo o sucesso de Endrick. No entanto, os números frios não mentem. Em 12 jogos com a camisa do Palmeiras, o atacante ainda não balançou as redes. Se considerarmos suas últimas partidas pelo Real Betis, o jejum é ainda maior, chegando a 20 jogos sem marcar. O alto investimento feito em sua contratação, cerca de 25 milhões de euros, aumenta a pressão sobre o jovem jogador. O desempenho no último time. Antes de chegar ao Palmeiras, Vitor Roque atuou pelo Real Betis, onde marcou 7 gols em 33 partidas na temporada 2024-2025. 2 desses gols foram contra o modesto Gévora, pela Copa do Rei. No Campeonato Espanhol, pelo Betis, foram 5 gols em 29 jogos. Em sua passagem anterior pelo Atlético Paranaense, na temporada de 2023, Vitor Roque teve um desempenho muito superior, marcando 21 gols em 45 jogos, além de ter dado 7 assistências. A pressão e o passado europeu. A falta de protagonismo em suas passagens pelo futebol europeu levanta questionamentos sobre sua capacidade de lidar com a pressão no Palmeiras. A torcida, apaixonada e exigente, cobra resultados imediatos. E a sombra da comparação com Endrick se torna cada vez mais pesada. Vamos ouvir o que os comentaristas da Jovem Pan falaram de Vitor Roque. Eu falei sobre o Vitor Roque. O Vitor Roque, ele vai para o Barcelona. Tudo bem, não teve muitas chances, porque tem esse ataque sensacional, o Barcelona. Mas vai para o Betis também. Foi para o banco, não voltou mais a jogar. Vem para o Brasil custando 25 milhões e 500 mil euros. A contratação mais cara da história do futebol brasileiro. E ainda também não mostrou. Eu acho que ele vai mostrar. Acho sim. Mas tá demorando. São 12 jogos sem marcar um gol sequer e jogando muito, com muita minutagem. Bom, a gente segue no YouTube, o Mauro César Pereira. É pra eu te perguntar sobre essa situação aí do Vitor Roque, Mauro. Tá demorando muito pra emplacar ou é normal na sua opinião? E outra, pode estar tendo aí uma pressão psicológica no moleque, que saiu como um grande nome, não rendeu na Europa e volta de novo sob pressão? A situação dele começa a ser uma situação que não pode ser ignorada, né? A gente sempre entende que tá chegando, são poucos jogos, mas não são tão poucos jogos. Ontem até publiquei no meu blog, somei lá os minutos. Ele já jogou Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Somando todos os minutos, o Vitor Roque já ficou em campo o equivalente a quase 9 jogos inteiros. São 12 participações, mas ele sai durante os jogos e tal. Como ontem, né, foi substituído. São quase 9 jogos inteiros. Ele não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Ele cavou um pênalti, que eliminou o São Paulo do estadual. Mas só. Então é muito pouco de fato, né? Começa a ser uma situação assim que chama atenção. Por mais que você tenha paciência, que seja necessário entender. E eu acho que aí entra o trabalho dele, da comissão técnica do Palmeiras, de todo mundo. Porque é um investimento muito alto, né? Em algum momento ele pode começar a fazer gols decisivos e levar o Palmeiras a títulos importantes. Mas, de fato, está demorando muito para pelo menos fazer um gol, né? Um gol que seja, sabe? Uma passe pro gol.
Até agora não aconteceu. Isso, de fato, é algo que não dá para ignorar, né? Não dá para ignorar, mas ninguém que está dizendo que ele vai ser um fracasso, nem que ele é um fracasso. Antes que alguém distorça, né? Estamos dizendo que nesse momento é um número que realmente chama atenção, negativamente, claro. É isso, né? Porque é isso que o Mauro fala, para não aparecer ninguém depois que venha falar. Torcedor é assim, a gente faz uma crítica, aí daqui a um mês o cara joga pra caramba, e agora? Não vai criticar? A gente critica o momento, a gente tem que analisar o momento. Eu sempre falo isso, o Vampeta já falou, Tico, você fala uma coisa um dia, outra coisa no outro, mas depois ele concordou comigo. Gente, futebol é assim. O cara não joga nada na quarta, você vai falar que ele jogou muito na quarta porque ele jogou muito no domingo passado. Não. Agora, que é um momento questionável, né, velho Vamp? A gente falou aqui, já são 12 jogos, somando a minutagem, dão 9 jogos inteiros do Vitor Roque em campo. E não é só que ele não fez um gol, ele não deu uma assistência também. Ele não teve participação direta em gol, tirando o pênalti que ele cavou lá contra o São Paulo. Tá devendo. A pergunta que eu faço, Vamp, ele é muito novo. O Vitor Roque, ele tá com 21 anos, se eu não me engano. Você acha que pode ser um motivo, uma pressão, porque ele saiu daqui como grandão, chegou na Europa, volta com uma contratação mais cara do Brasil? É muita coisa pra cabeça do moleque. Ô Tico, ontem eu tava com o meu amigo Fabrício Verdun, né, bicampeão mundial do UFC, MMA, e a gente tava conversando sobre várias modalidades do esporte, né? Por exemplo, em algumas modalidades, você convive com a vitória ou com a derrota, e você tem que engolir a vitória ou a derrota por 60 dias, 70 dias. Se você ganha, você comemora e espera ali 2 meses, 70 dias. Se você perde, fica com aquilo, só vou poder lutar de novo daqui a tantos 2 meses. Atletismo, várias modalidades. O futebol te permite que a cada 3 dias você possa se recuperar. O Mauro falou aí, dá em torno de quase 9 jogos, né? O Vitor Roque e o Palmeiras não vivem um mau momento. Você acabou de falar aí, você e o Bruno. O Palmeiras é líder do seu grupo na Libertadores. Campeonato Brasileiro, até a última rodada, estava na liderança. Perdeu o jogo pro Bahia, o Flamengo assumiu a liderança do Brasileiro. Então não é um mau momento. As finais do estadual contra o seu principal rival, teve chance de poder empatar lá em Itaquera, perdeu o pênalti, perde o título, que seria um título 4 seguidos de Campeonato Paulista. Então não é um mau momento do Palmeiras. Dá para você jogar tranquilo. O Vitor Roque, ele jogava aqui no Brasil, no Atlético Paranaense, onde é grama sintética também, então não é o problema da grama sintética, ele já é acostumado. E fora isso, o Flaco Lopes está crescendo. O Vitor Roque não está fazendo gol, e aí começou a botar o argentino começou a fazer gol. O argentino foi artilheiro na temporada passada, o Franco. E agora, com a chegada do Vitor Roque, tá chegando o Paulinho, o Estevão ainda deve surfar com os caras aí por mais alguns jogos, mas de fato é muito tempo sem marcar. Qual o grande lance que a gente tá lembrando aqui? Foi o lance do pênalti que o Arboleda não cometeu, e aí passou uma semana depois, veio lá da federação, errou mesmo, não sei o quê, mas aí já tá fora. O São Paulo já estava eliminado. Mas ainda não teve aquele grande jogo do Vitor Roque nessa volta dele ao Palmeiras. Não, e é aquilo, né, Bruno? Porque, claro que não dá pra comparar, porque um é muito jovem. Mas a gente já falou aqui algumas vezes, o Cruzeiro pagou muito por jogadores que estavam em baixa. Pagou pelo Dudu, pagou pelo Gabigol. O Vitor Roque, se você for pensar bem, ele tava em baixa. Lá na Europa. O cara tava no banco do Betis. O cara não tava recebendo chance no Betis. Então, ele tava num momento ruim. E foi pago 25 milhões e 500 mil euros pelo cara. O salário do cara, com certeza, deve passar de 2 milhões de reais. Pra ele ter vindo por esse valor que ele veio. Ou seja, é muito caro. E você é o cara desse programa, Bruno, que mais fala que jogador no Brasil é supervalorizado. No caso do Vitor Roque também, ou não? Já que o Vitor Roque é jovem,
tá num momento que, se ele explodir, você pode vender ainda mais caro para a Europa novamente, ou não? Ou foi muito caro realmente para um jogador que estava em baixa na Europa? Eu acho que o valor é altíssimo, mas o mercado do futebol, hoje você não compraria um atacante de 20 anos que faz gol, ele tem um histórico de gols marcados, por menos que isso. Você não compraria. Aí você tem que avaliar se vale comprar ou não. Mas aí tem algumas distorções. O mercado está inflacionado. O Vitor Roque, ele não é um jogador assim que muda o patamar de um time. Se o time estiver bem e ele se acertar, ele pode fazer muitos gols e isso, claro, vai ajudar. Pode ajudar o Palmeiras a ganhar títulos. Mas assim, ele não é um jogador espetacular, um jogador que vai... Não, chegou o Vitor Roque e mudou tudo. Ele é um jogador que tem os seus altos e baixos. Se eu avaliar só tecnicamente, eu acho que ele não vale isso que foi pago por ele. Mas o mercado é esse. O mercado está inflacionado de uma maneira absurda. Então o Palmeiras fez uma escolha de bancar, e o Palmeiras tem dinheiro para isso. Alguns times gastam valores absurdos sem ter dinheiro para fazer isso. O Palmeiras tem dinheiro e aposta num jogador a longo prazo. Essa questão de vender para a Europa, eu acho muito improvável. Muito improvável. Eu acho que o Vitor Roque vai ficar aqui por bastante tempo. Acho que o Vitor Roque é um jogador que o Palmeiras está comprando. Pode até ter a ideia de, tem chance de vender porque ele ainda é novo. Mas para mim o Palmeiras compra o Vitor Roque para ele jogar no Palmeiras por 5, 6, 7 anos. Se der tudo certo. Se ele for mal, se passarem 1, 2, 3 anos e o cara for mal, ele vai acabar saindo. Mas a ideia é que ele funcione e que ele jogue no Palmeiras 5, 6, 7 anos. Por que eu acho improvável vender para a Europa? Porque o Palmeiras pagou muito alto, 25 milhões de euros. Ele, quando teve a passagem por lá, ele não se valorizou. Então, se o Palmeiras pagou isso, ele vai ficar pelo menos alguns anos aqui e já vai estar um pouco mais velho. Daqui a 3 anos, por exemplo. E ninguém vai pagar, quando ele tiver 23, 24 anos, mesmo que ele faça gols aqui, ninguém vai pagar mais que isso. Ninguém vai pagar. Eles pagam esse valor, como pagaram no Estevão, no Endrick, por garotos de 18 anos. O Vitor Roque com 23, ele já não vai valer o que o Palmeiras pagou por ele. Então acho que é um jogador que veio para reforçar o Palmeiras, não necessariamente para ser vendido. Acho que a única chance que o Palmeiras teria de vendê-lo por mais do que ele pagou é se o Vitor Roque vai para a seleção brasileira e começa a meter gol na seleção. Ele vira o 9 da seleção e começa a fazer gol na seleção. Aí pode até pro mundo árabe, né? Aí ele ganha uma valorização enorme. Mas dentro do normal, eu não acho que é um jogador que o Palmeiras vai revender, não. Acho que é um jogador que o Palmeiras tem que fazer tudo para funcionar, para ele jogar 5, 6, 7 anos no Palmeiras. O Vitor Roque, num momento bem questionável, né? Um jogador que foi muito caro, mas que tem 20 anos. Vamos ver até que ponto o Vitor Roque vai mostrar, não vai, mas como disse o Mauro César Pereira, já é um momento que dá para cobrar. Já é um momento que dá para questionar. E aí? Vai entregar tudo que foi investido nele? Não vai, porque você, em 12 jogos, desses 12 jogos, você ter 9 jogos completos em minutagem, sem marcar um gol, sendo 9, e sem dar uma assistência, realmente é muito pouco para o que foi investido no Vitor Roque. E lembrando, já vem de momentos ruins aí há pelo menos 2 anos, hein? Sem chance no Barcelona, sem chances no Betis, foi emprestado para o Betis e não conseguiu se firmar no Betis, e agora tentando provar que vale esse investimento de peso do Palmeiras. O que esperar do futuro? Abel Ferreira, conhecido por sua paciência com jovens talentos, seguirá apostando em Vitor Roque? O atacante conseguirá superar a pressão e mostrar o futebol que o consagrou no Atlético Paranaense? Ou teremos um novo caso de promessa não concretizada no ataque do Verdão? A resposta para essas perguntas pode definir o futuro do ataque palmeirense. Deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Você ainda acredita no potencial de Vitor Roque? Qual a sua aposta para o futuro do nosso centroavante? Avante palestra!